Cuba e Venezuela poderão receber mísseis russos a qualquer momento. As tensões no leste europeu já tomaram proporções que ultrapassam a Europa e os então guardiões da estabilidade, como a OTAN e os Estados Unidos, deixaram de desempenhar um papel decisivo na dissuasão regional e lidam com as consequências da falta de governabilidade atual, com retóricas e narrativas avessas à realidade geopolítica, por meio do controle midiático e fomento militar e político na Ucrânia, ameaçando a soberania russa. Nas últimas semanas, Vladimir Putin havia solicitado urgências diplomáticas diretamente na OTAN sobre o avanço da Ucrânia rumo às regiões em disputa de Donbass, que compreende Luhansk e Donetsk, e o abandono da ideia surgida em 2008 de incluir como membro ativo a nação de Volodymyr Zelensky. Porém, tomou uma cartada de coringa na mesa após o presidente da Aliança Militar do Ocidente, Jens Stoltenberg, afirmar que os assuntos que compreendem a OTAN são assuntos de responsabilidade e discussão interna da aliança, deixando autoridades russas furiosas. Durante 13 dias do mês de outubro de 1962, os líderes dos Estados Unidos e da União Soviética se envolveram em um intenso e tenso impasse político-militar sobre a instalação de mísseis soviéticos com armas nucleares na ilha cubana, a apenas 90 milhas da costa dos Estados Unidos. Diretamente da TV em 22 de outubro de 62, o presidente John Kennedy notificou os americanos sobre a presença destes mísseis, explicou sua decisão de decretar um bloqueio naval em torno de Cuba e deixou claro que os americanos estavam preparados para usar a força militar, se necessário, para neutralizar essa ameaça percebida à segurança nacional. Após essa notícia, muitas pessoas temiam que o mundo estivesse à beira de uma guerra nuclear. No entanto, as narrativas ao mundo são essas. Poucos mencionam os motivos que levaram Nikita Khrushchev de implantar mísseis na ilha. Os soviéticos há muito se sentiam inquietos com o número de armas nucleares direcionadas a eles de locais na Europa Ocidental e na Turquia, e viam a implantação de mísseis em Cuba como uma forma de nivelar o campo de jogo e também impedir uma nova agressão na ilha, pois Kennedy já havia lançado um ataque na fracassada invasão da Baía dos Porcos em 61. No entanto, o desastre foi evitado quando os americanos concordaram com a oferta do líder soviético Nikita Khrushchev de remover os mísseis cubanos em troca de promessa dos americanos de não invadir Cuba. Kennedy também concordou secretamente em remover mísseis dos Estados Unidos da Turquia. O passado reflete o futuro, ou melhor, está sendo reproduzido com as tensões crescentes de um avanço militar ucraniano sobre Donbass para aniquilar separatistas russos, bem como nas questões de gasodutos russas que atravessam a Ucrânia, já que podem ser facilmente sabotados pela OTAN. Como meio de dissuasão e possível retaliação em curto espaço de tempo, a Rússia não descartou a implantação de artilharia de alto valor em Cuba e Venezuela, se as negociações com o Ocidente sobre a segurança europeia e a Ucrânia não seguirem seu caminho, enquanto alerta que as últimas discussões com a OTAN estão chegando a um beco sem saída. Um diplomata russo de alto escalão ameaçou medidas necessárias não especificadas se as exigências de segurança de Moscou não fossem atendidas. No final de uma semana de diplomacia que parece não ter produzido nenhum progresso, o conselheiro de segurança nacional americano Jake Sullivan disse que os Estados Unidos tinham inteligência que a Rússia estava se preparando para fabricar alegações de um ataque ucraniano iminente às forças russas como pretexto para a invasão, mas sem provas. Para Sullivan, vimos este manual em 2014. Eles estão preparando este manual novamente. Estamos em comunicação com os russos e veremos o que vem a seguir. Confirmando os últimos relatos russos de que a OTAN e Estados Unidos estavam elevando as vendas e transferências de armas à Ucrânia, o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, prometeu ao ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, continuar o fornecimento dos Estados Unidos de assistência defensiva para ajudar a aumentar a capacidade das Forças Armadas da Ucrânia.
O rufar da guerra está soando alto e a retórica ficou bastante estridente com as falhas das últimas reuniões da semana. A Organização pela Segurança e Cooperação da Europa, uma organização que inclui Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e nações europeias, consolidou o apoio internacional à Ucrânia diante do que chamou de ultimatos ilegais e pressão militar da Rússia. Uma série de declarações sombrias e altos funcionários russos surgiu quando o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Zbigniew Rau, alertou que a Europa enfrentava seu maior risco de guerra em 30 anos. Semanas atrás, a Rússia mobilizou mais de 260 mil soldados e colocou equipamentos militares ao longo de sua fronteira com a Ucrânia, ao mesmo tempo em que emitiu uma série de exigências de segurança. Vale lembrar que, mais uma vez, as narrativas de invasão na vizinha não se confirmaram e Putin manobrou militares para exercícios conjuntos de força dentro de seu quintal. Mais uma vez, a Organização pela Segurança da Europa não consegue exercer seu papel de mediadora de conflito. As discussões estão num beco sem saída. Autoridades não veem nenhuma razão para uma nova reunião nos próximos dias, pois não haverá progresso. Analistas acreditam que os Estados Unidos continuarão o diálogo e destacam os acordos de Helsinki de 75, a Carta da ONU e a Carta de Paris de 90, que afirmam o direito dos Estados soberanos de tomar suas próprias decisões sobre sua segurança, livre da ameaça da força e garantida a inviolabilidade das fronteiras, dando à Ucrânia vantagens nesta briga diplomática, mesmo a Rússia não exercendo nenhuma ofensiva clara. Dentro da Organização de Segurança pela Europa, a OSCE, as autoridades russas se concentraram nos acordos que Moscou redigiu em dezembro do ano passado e exigiram uma resposta. A missão do país dentro da OSCE é defensiva e estratégica. Ameaçou que Moscou tomaria medidas necessárias se o Ocidente não respondesse às demandas russas. De um ponto de vista aéreo, à medida que as negociações continuam, a ameaça de escalada imediata, pelo menos o grau de tensão, diminuiu. Isso não significa que o perigo se tornou muito menor. Tornou-se menor, mas persiste. A alocação de mísseis russos na ilha cubana e, muito provavelmente, na Venezuela pode ocorrer a qualquer momento, dado as movimentações e sanções prometidas pela administração Biden contra Putin e autoridades do alto escalão russas. Se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para receber o próximo vídeo. Acompanhe nossas redes sociais, acesse o nosso Instagram, @aramilitaroff, e entre no grupo de análise no Telegram.